Prezados irmãos e irmãs, a gente aproveita deste momento tão importante e bonito, utilizando as redes sociais para entrar em contato com a comunidade cristã, em modo muito especial, mas também com a sociedade, para tocar um assunto que hoje circula no mundo inteiro. É um assunto de interesse mundial. E, como já todo mundo está sabendo, estamos falando do fatal vírus que assola o mundo inteiro e que está se aproximando também ao nosso estado de Alagoas e, portanto, como a prudência nos aconselha, nós estamos entrando também, assumindo algumas medidas prudenciais para que não aconteça, como já em algumas nações do mundo está acontecendo, que a situação escape do controle, pois este coronavírus, como é chamado, de fato está provocando não só uma mudança de vida na sociedade, mas está espalhando o medo. Nós queremos analisar um pouco este assunto que hoje chama a atenção de todos, para que, em primeiro lugar, como igreja, nós entremos de forma mais tranquila, sem criar aquele alarde que pode semear pânico e que eventualmente não resolve nada e não chega a dar uma palavra de esperança, de solução positiva para a sociedade. Vocês estão sabendo que a gente enviou, como bispo diocesano, uma carta à diocese, através dos padres, diáconos, também os leigos e leigas que são diretamente envolvidos na ação pastoral da igreja. A gente enviou uma carta orientadora. E esta carta a gente pensou um pouco, seja me baseando um pouco no que os bispos vêm divulgando, não só aqui no Brasil, como também no mundo inteiro, na Europa, sobretudo, onde o vírus, coronavírus, está, de fato, até ceifando vítimas, porque é de lá que chega até nós, porque todo mundo sabe que a mobilidade da sociedade hoje é de um tamanho incontrolável, e as pessoas e as mercadorias também circulam sem nenhum vínculo e, portanto, sem nenhum controle. Isso provoca, é claro, uma certa preocupação, porque, de fato, se a circulação das pessoas cria uma positividade, que é exatamente encontrar culturas novas, pessoas novas, mas com relação ao tempo e à contingência concreta que está acontecendo agora, devemos dizer que existe um perigo circulando no mundo inteiro que pode se aproximar também até nós. Pois bem, eu gostaria de tocar alguns aspectos da carta que a gente enviou e já os padres estão divulgando também nas paróquias. Em primeiro lugar, a gente não quer tocar, vamos dizer, o aspecto que poderíamos definir prático, as coisas que exigem, claro, prudência, atenção, mas a gente gostaria de chamar a atenção para um aspecto que talvez não é tão evidente e tão importante também para a nossa vida. E então
Claro, a gente toca o que nós poderíamos chamar orientações práticas, mas em primeiro lugar, a gente gostaria convidar a todos, claro, seja como cidadãos na sociedade de hoje, no estado de Alagoas, neste município de Arapiraca, então como cidadãos, chamar a atenção sobre uma responsabilidade que nós todos temos, para depois tocar outros aspectos que são mais próprios da igreja, do nosso ser, discípulos e discípulas de Jesus, e, portanto, sendo, com certeza, portadores de algo diferente e mais importante para a sociedade de hoje. Pois bem, em primeiro lugar, entrando no texto da carta que a gente enviou, a gente toca a responsabilidade social, com a divulgação rapidíssima. É impressionante a velocidade como o contágio do coronavírus se espalhou, como todo mundo sabe, a partir da China. Este contágio tão rápido exige de nós uma responsabilidade social. E esta responsabilidade social, como envolve o nosso assunto, a saúde pública, então a primeira coisa que a gente quer colocar que é querer o bem de todos, mas é algo que vem como algo que exige de nós uma participação responsável, obedecendo às indicações que as autoridades responsáveis pela saúde pública vêm divulgando. Todo mundo já ouviu falar do lavar as mãos, do álcool assim, em gel, e depois outros elementos que se referem à limpeza, à higienização. Isso é importante. Não é possível que a gente passe por cima desta prudência que é algo de muito concreto e que todo mundo entende. É o bem comum, o bem de todos, a saúde de todos que exige da parte de todos nós esta prudência de usar todos os meios que exijam a higienização da nossa própria pessoa e do ambiente. Tem também algumas sugestões muito concretas, que é não ficar em aglomerações, porque a divulgação do vírus vem por contágio e nem sempre um contágio imediato. A distância bastante próxima é suficiente para transmitir de um para outro o influxo negativo do vírus. Depois também são as autoridades políticas da nação, as autoridades do Estado, que vêm aos poucos divulgando algumas medidas a que nós devemos atender com muito cuidado, porque nesta hora é possível que alguns estejam de acordo e outros não. Em se tratando de emergência, nós não podemos ficar assim balançando, como se diz popularmente. Nós devemos ter uma atitude clara e obediente para, se Deus quiser, chegar ao objetivo concreto, que é o seguinte: vencer
a divulgação do contágio através de medidas prudenciais. Assim, nos dizem também as autoridades de outras nações que demoraram em tomar algumas providências, pensando que não era conveniente inquietar a sociedade, mas depois perderam o controle. Nós devemos, no exemplo de outras nações, logo entrar com uma responsabilidade social que nos diz que cada um de nós tem, é claro, uma responsabilidade para resguardar a própria saúde, como também da comunidade, da família na qual nós vivemos. Então, depois de ter acenado a este aspecto de tipo social e médico, usando, por exemplo, as máscaras, claro, quem trabalha no setor hospitalar, é claro que deve usar a máscara, mas também qualquer um de nós pode chegar a ter esta necessidade. Eu aqui toco sobretudo o aspecto prudencial que envolve os padres, os diáconos, os ministros extraordinários da comunhão eucarística, que quando visitam doentes em casa, e isso deve ser feito, porque não podemos abandonar, se por acaso aparecer alguém que se encontra nesta situação triste de tratar esta doença. É claro que nas visitas, nas conversas, padres, diáconos, os ministros da visitação fraterna devem usar máscaras. As gotinhas que saem da boca na hora de falar, pior ainda, quando tem um espirro, isso é um veículo fatal. Então nós devemos prevenir prudencialmente tudo isso. Então as máscaras e, sobretudo, quando se tocam as pessoas que são afetadas por este vírus, é preciso usar luvas cirúrgicas, como se usa nos hospitais. Isso é indispensável, porque o vírus pode ser transmitido de um para outro sem até que ninguém perceba, porque é isso também um aspecto que nós devemos levar em consideração, que é a tranquilidade, não tem dor nenhuma, só depois do período de incubação, que pode ser de 7 ou até 14 dias, é que começam a aparecer os sintomas, febre, dores de garganta e dificuldades na respiração. Quando acontece isso, os médicos devem entrar em ação e se pode chegar ao ponto de ter necessidade de ser intubados, de ter necessidade também de máquinas respiratórias e outras ajudas que, infelizmente, nós não podemos não ter, porque nenhuma nação deste mundo está preparada para ter todos os presídios de saúde pública assim, prontos, porque as máquinas, por exemplo, as máquinas respiratórias devem ser individual. Ninguém no mundo inteiro, não existe um número tal de corresponder a possíveis pessoas que são afetadas, doentes. E então, nós devemos trabalhar com responsabilidade na prevenção. Depois, a gente, nesta carta, toca um aspecto que é o principal para nós como cristãos. Eu acredito que mais de um de você que está me ouvindo, vendo neste momento, ficou escandalizado. Eu, sinceramente,
fiquei escandalizado como, por exemplo, na Itália foi tratado este assunto, fechando igrejas, proibindo a celebração das missas e dando aquela assistência espiritual que qualquer cristão exige, tem direito de receber. Não é possível que esta doença provocada pelo coronavírus seja só uma questão de saúde. É também uma questão que toca a missão da igreja e, portanto, tem uma vertente religiosa que deve ser tratada com muito cuidado, com responsabilidade da parte da igreja. E então, na nossa carta, tocamos, por exemplo, alguns aspectos que eu lembro rapidinho, e as igrejas sejam mantidas abertas, arejadas, as celebrações sejam feitas, mas possivelmente, e aliás, é dito claramente que nas nossas paróquias, nas comunidades, as celebrações sejam possivelmente realizadas ao ar livre, missas campais, celebrações assim debaixo de uma árvore, é assim. E quando se trata depois de alguns momentos que acontecem, não se dar as mãos, aqui a gente diz claramente, está abolido o gesto da paz. Quando acontece, não é? O aperto de mão, ou o abraço, ou o beijo, tudo isso que exige, vamos dizer, um contato físico, está abolido, não é suspenso, não é possível que se faça isso. Depois, na hora da Santa Comunhão, seja o ministro extraordinário da comunhão, como também padre, diácono, antes de se locomover do altar para o lugar onde o povo recebe a comunhão, deve higienizar as mãos. Álcool em gel, bem direitinho, e depois se dá a comunhão, preferencialmente, vamos dizer, na mão, porque como a higiene seria melhor de luvas, mas não é possível na liturgia entrar nesta forma tão asséptica. Tá bom, com o uso do álcool gel se dá a comunhão com prudência, é claro. A pessoa recebe como se fosse um pequeno altar doméstico na palma da mão, e o padre ou o ministro deposita a Eucaristia, e o comungante, com as próprias mãos, pega na hóstia santa e comunga. Ficam proibidas também manifestações de, não sei, tipo cantos especiais ou certas movimentações que às vezes o povo organiza para brilhantar a liturgia, não sei, peças ou cantos especiais. Tudo deve ser reduzido ao mínimo para que o essencial seja feito, sem demora, para reduzir ao mínimo os contatos. E depois fica proibido, atualmente todo mundo sabe que estava acontecendo o mutirão das confissões, é proibido o mutirão de confissões, são proibidos os encontros de catequese com as crianças, com os adolescentes, com os adultos também, onde há uma convocação para encontros. Tudo isso espero que seja temporalmente suspenso,
que não demore muito, mas agora nós já partimos com esta prática prudencial. Na Semana Santa, vocês estão sabendo, se costuma, é um costume muito bonito, fazer nossa procissão, que a procissão do Senhor morto não deveria acontecer. Então, tem toda a liturgia que acontece na igreja, com prudência, sem ficar em situações assim muito apertadas. As pessoas procurem ficar mais em lugares assim mais abertos, com a circulação de ar, que não haja contato físico, que sempre haja o uso do álcool em gel, ou pode ser também outro produto, sabão. Quando o álcool de gel não, se pode também usar outros produtos de higiene que você usa em casa, contanto que se possa garantir a limpeza. O que é popular é que em todas as casas existe sabão e água em abundância, esfregando bem as mãos. Isso vale para nos preparar também nos nossos encontros de fé, na liturgia. Nós devemos reduzir ao máximo estes encontros, então se privilegia a Santa Missa, momento importante para o nosso encontro com Deus e para pedir a Nosso Senhor que nos socorra neste momento tão difícil, bem sabendo que nós, sobretudo a partir dos mais pobres, desfavorecidos, não vai ter à disposição máscaras e outros agentes, vamos dizer, de limpeza. Água e sabão é um santo remédio para o povo em geral. E então eu gostaria também dizer a vocês que as confissões poderão acontecer segundo a organização que os padres farão nas próprias paróquias, mantendo-se a uma certa distância, provavelmente usando também as máscaras, para que na hora de falar algumas gotinhas de saliva não saiam e possam contaminar o ambiente. Depois, voltando ao assunto Semana Santa, não vai haver o beijo da Santa Cruz. No rito, o padre providenciará para que a cruz seja colocada bem à vista do povo presente na Santa Liturgia, enaltecida a cruz entre nós, e naquele momento cada um fará o próprio ato espontâneo de adoração, ou de joelho, ou com um profundo ato de veneração, e só. Não haverá nem procissão, nem a possibilidade de beijar a imagem do Senhor crucificado. E então, dentro destas organizações nossas, nós temos também as obrigações pastorais com os doentes. É claro que nas casas os familiares devem utilizar todos os meios prudenciais. Quando alguém está com suspeita do vírus, então todos devem manter uma certa distância da pessoa afetada.
e a pessoa entenda que deve ser utilizado assim um modo prudencial. Claro, podendo ter luvas, é quando se deve acudir a um parente que está de cama, se deve usar luvas cirúrgicas, se deve usar máscaras para dar aquela assistência necessária que um doente normalmente recebe. Também quando chega ou o padre, ou o diácono, ou o ministro, é claro, vocês acolhem, eles devem já ter seu própria atitude prudencial, para que não entrem na sua casa dando o perigo de divulgar o vírus, devem ser higienizados já antes e levando a Santa Comunhão, é claro que deverão encontrar com todos vocês aquela acolhida fraterna. Sobre sempre o tríduo pascal é abolido este ano o rito do lava-pés. Então, nas paróquias não serão. Também é costume fazer uma procissão com o Santíssimo Sacramento. É bom que não aconteça. O Santo Sacramento, para a reposição prevista no rito da Quinta-feira Santa, seja feito num trecho curto. Não é preciso que o povo se desloque, é suficiente que o padre com os ministros se desloquem para o lugar onde é feita a reposição do Santíssimo Sacramento. O número de cantos deve ser reduzido para que, de fato, não se corra o perigo de divulgar o contágio. Aqui em Arapiraca tem um fato que é importante, que é o caminho ao Morro da Massaranduba, que todos os anos acontece de forma espontânea ou até organizada. E então são abolidas todas as procissões. Isso deve ficar claro para todos. São abolidas as vias sacras. E então como é que vai acontecer o ato tradicional na subida ao Morro da Massaranduba? Será feito assim, cada um espontaneamente, como acontece todos os anos, suba, claro, mantendo as distâncias de segurança. Eu não quero dizer está terminantemente proibido, mas podendo não ir, sobretudo as pessoas que são o alvo privilegiado, infelizmente, do vírus, devem ficar em casa. Não devem se deslocar, não. Idosos, doentes e outras patologias, não se desloquem. Não. Agora, quem está suficientemente forte e também defendido pela estrutura física que garante uma autoimunização, tá bom, pode subir. Eu vou estar lá em cima, será um ato só. Não haverá via sacra, não haverá, portanto, um caminho que reúna todo mundo. E eu ficarei lá em cima com a relíquia da Santa Cruz. Vocês sabem que eu ganhei, viu, do Vaticano, uma pequena, minúscula relíquia da Santa Cruz. Será posta à veneração. Então, o povo, enquanto sobe
para o Morro do Massaranduba, espontaneamente, sem organização nenhuma, para manter as distâncias necessárias de prudência, e então podem, diante da relíquia autêntica da Santa Cruz, parar um momentinho, fazer o seu ato de veneração, seu momento de adoração e depois voltar para casa. É bom não demorar, circular e, encontrando as pessoas, cumprimentar à distância. Enquanto as coisas forem acontecendo deste jeito e não se sabe bem qual será o pique que acontecerá com certeza, nós devemos ser prudentes. Lembre-se que na Itália a nação toda é como se ficasse em quarentena, proibidos de sair de casa. Nós não chegamos ainda a este ponto, mas cuidado, também a título assim de pequena sugestão, reduzam as visitas, querendo comprar ou não, aos supermercados e por aí, porque onde o povo se agrega mais tradicionalmente, é possível que o vírus se instale. Então, precisa comprar alguma coisa, faça com toda a atenção e prudência necessária, o mais rápido possível. E sair. Lá na Itália, por exemplo, os supermercados recebem um por um o cliente. Não tem entrada assim de massa. É proibido isso. E então isso é importante para que todos nós saibamos dar a devida resposta a um assalto à saúde pública que o vírus vem dando. Tem uma coisa importante que eu gostaria de dizer, que é o lado espiritual. Os padres organizarão momentos de adoração eucarística. Não serão organizados encontros, não. Abertas as portas da igreja, colocado o Santíssimo Sacramento dentro da igreja e cada um faz sua visita espontânea. É o momento da oração pessoal, do silêncio interior, do encontro místico com Nosso Senhor. E todos nós sabemos, a linguagem de Deus é o silêncio. É o silêncio, não é o barulho, não. Então nós queremos ter esta oportunidade para que cada um de nós faça suas devoções. Dentro da igreja não fiquem conversando com outras pessoas, encontrando. É triste dever dizer isso, mas é necessário que nós tenhamos uma atitude de prudência. Mas o que mais eu gostaria de chamar a atenção, que nós também já comecemos a rezar pelos nossos padres, pelos diáconos, pelos leigos que prestarão um serviço domiciliar onde forem solicitados, onde eles souberem da existência de doentes. É obrigação do padre visitar os doentes. Recentemente, o Papa Francisco urgiu os padres para que não se omitam diante desta necessidade. O bispo da cidade de Bergamo, na Itália, teve, infelizmente, e fez um proclama público aos prantos. 6 padres que morreram porque foram contagiados pelo vírus enquanto visitavam nas casas os doentes. Eles contraíram
o vírus, 6 padres morreram. Vocês sabem que lá na Europa os padres são todos velhos e portanto, é triste dizer isso, mas são o público-alvo do vírus, os mais anciãos. Os nossos padres, graças a Deus, são, pela idade, já um pouco defendidos, mas são alguns padres que são mais frágeis. E, portanto, como o nosso padre Daniel, que está aqui assistindo, ele também tem suas mazelas de saúde. Então, prudência nisso. Mas, junto com estes nossos irmãos que prestam este serviço fundamental, necessário, eu digo assim, que estes irmãos deverão se doar de corpo e alma a serviço dos irmãos doentes. Se doar de corpo e alma. É uma coisa que pesou quando eu escrevi isso no meu coração. Porque é a mesma coisa que dizer os padres, os diáconos, os leigos que visitam sejam heróicos. Heróicos. São atos de heroísmo. Enfrentar o perigo do contágio. Mas também não podemos esquecer que existem as pessoas que prestam seu serviço nas casas de cura, nos hospitais, no atendimento que qualquer médico pode ser solicitado dar aos doentes, para enfermeiros e outras pessoas que prestam seu serviço aos doentes. Todos eles, é claro, que devem usar todos os meios necessários para se defender do contágio, mas nós devemos rezar por eles. Devemos rezar por eles. Na China já começa, que já o vírus foi debelado, mas contabilizaram muitos enfermeiros e médicos que morreram porque foram contagiados enquanto prestavam seu serviço aos doentes. Nós devemos rezar por eles. Nós os devemos considerar como os heróis nesta hora de uma especial necessidade, de uma urgência que, de fato, começa a existir e provavelmente vai crescer sempre mais, até, como dizem, chegar ao pico, e quando este momento maior for passado, então, a curva que os médicos dizem do contágio vai diminuir. Nós estamos no começo desta curva, como dizem, é de subida até chegar ao ponto mais alto e para depois descer. Nós acompanhamos isso com muito amor. A nossa fé nos ajuda a transformar este momento num crescimento, no amor a Deus, no amor ao próximo. Não devemos cair no engano de quem pensa que este momento é como tempo de perigo e, portanto, abandonar tudo, inclusive abandonar o nosso serviço fraterno. Isso não é possível. Eu disse aqui nesta carta, esta é a hora da nossa fé. E a nossa fé nos diz assim: Deus é o Senhor, também da natureza. É o nosso Senhor, claro, e por isso nós nos dirigimos a Ele como nosso Pai, claro, mas é também o Senhor da natureza. E quando as forças da natureza
se revoltam. Os vírus, de fato, são formas assim loucas da natureza, forças hostis, inimigas. Então, quando estas forças da natureza se manifestam de forma tão preocupante como neste tempo, nesta hora, então nós acorremos a Deus, porque Ele, que é o Senhor também de todas as manifestações da natureza, é capaz de corrigi-las, estas manifestações hostis, corrigir, reverter, porque Deus pode, com sua intervenção extraordinária, mudar o percurso também das coisas que podem ofender gravemente a nossa vida. Por isso, este é o tempo da fé. É o tempo em que nós devemos dizer aos nossos filhos: fiquem em casa, vamos rezar o terço, se reze todos os dias o terço, em honra de Nossa Senhora. Sintamos que esta é a hora em que talvez Deus quer nos dar um recado. Você acredita mais no álcool em gel para te livrar do contágio? Ou vai acreditar mais na força poderosa do amor de Deus que nos socorre seus filhos quando pedem ao Pai que venha em socorro, em ajuda? E, como bem devemos lembrar, Jesus no Evangelho diz: se alguém a você, que é bom, que é pai, se o filho pede um peixe, será que vai dar uma cobra? Quanto mais o vosso Pai do céu dará o que é bom, dará o Espírito Santo aos seus filhos. E é este o momento em que a nossa fé deve ser vista. A visibilidade não deve ser dada ao vírus que assola o planeta todo, é a Terra, mas a visibilidade deve ser dada também através do povo cristão que se ajoelha diante da misericórdia de Deus, invoca o Pai de todas as misericórdias, invoca Jesus. Nós estamos próximos da Semana Santa, então Jesus, que por nós morreu na cruz, a cruz é pior do que o vírus, viu? Para Jesus, ele abraçou a cruz. Pois bem, invoquemos nosso Senhor, que venha em nosso socorro. E invoquemos a Santa Virgem Maria, a Mãe das Dores, a nossa padroeira aqui em Arapiraca, a Senhora do Bom Conselho, a padroeira da Diocese Nossa Senhora do Santo Rosário. E como já estamos próximos da festa de São José, eu tive que falar também com os nossos irmãos de algumas comunidades que festejarão São José, dizendo a eles: este ano não vai ter a procissão da festa de São José. Vocês façam suas celebrações, o padre chegará para celebrar, possivelmente uma celebração ao ar livre, uma missa campal, muito bem, mas não será possível as procissões. Então, invocando também São José, a gente encerrou esta carta de orientações sanitárias, vamos dizer, mas também orientações espirituais, invocando Nossa Senhora. E com esta invocação, eu quero dar o meu abraço a todos, desejar que nosso Senhor não permita que se alastre entre nós este vírus que é terrível,
Entendam, não é um resfriado qualquer. Se manifesta como se fosse uma gripe. Mas cuidado, porque neste ano as coisas são diferentes dos anos anteriores. Invoquemos Nossa Senhora, São José, para que a poderosa intercessão deles nos preserve a todos. Todas as famílias invoquem Nossa Senhora e São José. Rezemos, portanto, ó Mãe do Santo Rosário, nossa padroeira, mostrai-vos que sois nossa Mãe e Mãe da Esperança. Junto com vosso esposo, São José, pedimo-vos que tomeis conta de nossas crianças, da nossa juventude, dos nossos idosos, dos doentes e, sobretudo, da faixa mais fragilizada da sociedade, dos pobres, dos abandonados, de quem, nesta hora difícil, é chamado também a tomar decisões não sempre fáceis e prestar serviços que exigem a coragem de autênticos heróis. Vossa oração, ó Mãe Santíssima, sustente nossas orações e as de todos os vossos devotos. Apresentai-as ao vosso Filho, pois também nós, todos nós, somos vossos filhos, filhos da terra da Santa Cruz. Amém. E que Deus nos abençoe. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.